Então, amém? Então, a gente, explorando aqui pela ordem, assim, nós tivemos uma pré-aula, vamos dizer assim, antes de começarmos a primeira aula da leitura, né? Apenas para situar que é uma carta que é escrita no plural, né? Às igrejas, tá? Então, não era só uma igreja, como assim, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Filipos, né? São as igrejas, porque Galácia era uma grande região. Então, o que é que tinha de mais conhecido daquelas igrejas, né? Daquela região? Era Antioquia, onde Paulo parou, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Se vocês lerem Atos, vocês vão ver Paulo passando por essas regiões. Então, quando está falando para a Galácia, ele está falando no mínimo para essas 4 localizações, tá? Então, é uma grande região. Paulo passa nessas regiões na primeira viagem, tanto na sua ida, que ele vai mais longe, quando ele está retornando para a sua base, né? Que era em Antioquia, só que Antioquia da Síria, tá? Que a gente leu aqui o nome Antioquia, mas Antioquia da Pisídia, é outro lugar. Tá? Então foi um dos pontos que a gente fez. Outro ponto na primeira aula, porque a gente vai fazendo um resumão, e em cada pedaço, então, se tiver oportunidade que algum irmão queira falar, quando for na ocasião, tá? Ela é uma carta que não há consenso sobre proximidade de data quando foi escrita. Ela é muito aberta, né? Então, o Dr. Russell Shedd, que já não está entre nós, ele coloca que foi entre 48 depois de Cristo a 58 depois de Cristo. Alguns comentaristas, como o John Stott, considera como a primeira carta de Paulo, mas é pessoal dele essa condição, tá? Ou de muitos poucos. Outros acham que não, como a grande maioria, que a primeira carta das cartas que Paulo escreveu foi primeiro aos Tessalonicenses. Eu, particularmente, fico nesse ponto, acho que foi primeiro aos Tessalonicenses. Pelo conteúdo de tudo da Galácia, quando Paulo fala das suas marcas, né? E ele ainda ia passar Filipos, esse tipo de coisa. Então, me parece, mas não é o caso, não estamos aqui, não é apenas a gente, no primeiro assunto, a gente falou isso. Qual foi também o que nós, assim, vimos nessa pré-aula, muito superficialmente? A questão do propósito da carta, porque Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando os cristãos da região da Galácia. O que eles estavam impondo? Que para que eles seguissem Cristo, eles deveriam ser circuncidados, tá? E ser submetidos ao jugo da lei mosaica. O que é que chama a atenção aqui, amados? É que isto era a condição estabelecida por aqueles homens judaizantes. Então, é muito importante, nos dias de hoje, nós estarmos atentos, porque hoje em dia, com redes sociais, com internet, com televisão, com todos os tipos de mídias que estamos, ficamos atentos sobre qualquer tipo de acréscimo para que você seja salvo, que vá além da graça, né, concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo e recebida pela fé na obra de Cristo. Então, se impuserem algo a mais, você fica atento, porque é isso que acontecia na Galácia. Existe, por exemplo, uma famosa, vamos dizer assim, alguns não consideram evangélicos, também usa a Bíblia, mas não vou falar nome, considera como condição para a salvação guardar um dia também. Condição para a salvação. Aí, pastores desta mesma denominação dizem, não é bem assim.
é uma bênção, se for isso, tudo bem. Então, não há problema você guardar tal dia, se você está esperando que aquilo seja uma espécie também de recompensa quando Cristo for galardoar os seus santos. Agora, você estabelecer que é condição para a salvação é algo parecido com isso aqui. Condição de salvação não pode. Tá? O irmão Remédio quer falar. Então, não é só isso. Isso é o mais fácil, porque é o mais, vamos dizer, talvez o mais evidente. Mas existem outras coisas que as pessoas inventam e acabam colocando um jugo, um fardo pesadíssimo sobre a ovelha, porque ela fica com medo de perder a salvação, porque alguém disse que para ser salvo, você tem que crer em Jesus, receber a graça dele mediante a fé e mais alguma coisa. Irmão Hermédio. Amém. Graças a Deus a todos os irmãos. Visto que o senhor já no início tocou nessa questão das redes sociais, da tecnologia e tudo, é mais um compartilhar de como esse estudo da carta aos Gálatas mexeu, assim, de certa forma, comigo, de uma maneira especial, justamente já por esse início, que na minha Bíblia, né, fala da inconstância dos Gálatas. Essa inconstância gera no ser humano uma certa fraqueza na questão do posicionamento dele em servir e seguir a Cristo segundo o Evangelho. Eu vejo dessa maneira. E hoje em dia, justamente por conta dessa tecnologia e da facilidade de uma carga muito grande de sugestões, informações, interferências chegar até nós, isso é um pouco perigoso. O senhor chamou a atenção muito bem, visto até que aí no versículo 8, Paulo coloca uma observação assim bem pesada, porque ele faz uma comparação forte, dizendo assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vós já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldito. Então, marcou muito mais forte, não desmerecendo os outros estudos nossos, justamente por isso, porque nós precisamos estar atentos nesses tempos que nós estamos vivendo, que estamos observando ser os tempos trabalhosos realmente, com esse excesso de informação. Se nós temos sido assim tremendamente abençoados aqui na nossa congregação, a pequena, sim, mas transporta de conteúdo para que a gente esteja firme, entendeu? Então, eu vejo que esse versículo 8 cabe para nós. Ainda que, através das mídias, outro evangelho venha a ser oferecido para nós com ofertas mirabolantes, a gente tem que estar atento e rejeitar. Amém. Corretamente. Isso que o irmão Emélio falou. Né? Mas eu, particularmente, amado, ouço muito pouco pregações via internet. Seja o pregador que for. Não é desprezando ninguém, não. Você tem que seguir. Entendeu? Você tem a palavra de Deus. Agora, eu particularmente, ouço muito pouco. Um ou outro, uma vez, outra, às vezes uma pregação. Às vezes pregações antigas, são mais antigas que eu falo do século XIX. Não é antiga de 10 anos, não. Falando do século XIX, eu não era nem... Meu pai não era nascido. Tá? Século XVIII, tá? É mais edificante do século XVII do que as de hoje. Tem. É muito trabalhoso. Existe, né? Eles têm um escrito, aí fazem como uma pregação que foi escrito e trazem a mensagem. Tem grupos que fazem isso, é um trabalho muito grande. Né? Eles não cobram, quem quiser tem um Pix lá, porque você tem que ter trabalho de tradutores, trazer a linguagem do que foi pregado em inglês do século XVIII, que talvez nem
quem fala nativo inglês hoje não entenda, porque aquilo estava escrito ou falado, que era a linguagem de 200 anos antes, assim como nem o português consegue ler a Bíblia Ferreira de Almeida quando ele escreveu a primeira Bíblia, que não foi completa, que ele escreveu quase toda, os demais que deram continuidade à Bíblia, nunca tiraram o nome dele, porque o trabalho foi todo dele, do João Ferreira de Almeida, em português. Tá? Então, não é que vocês não devam ouvir, tá? Mas sempre atento a condições a mais estabelecidas. Tá bom? Muito bem colocado isso aí. Isso não serve só para... serve para várias coisas. Agora, isso também, cuidado, não serve de desculpa para o outro lado. Exatamente um dos pontos da carta. Tá? A gente está falando do geral da carta. Então, a gente está falando do geral. É uma aula que daqui a pouco vai terminar, tem alguns minutos, mas do geral da carta é isso. Isso Paulo vai mostrar que esses homens diziam assim, olha, se você não observar séries, isso é uma graça barata. É muito fácil viver livre da lei sem cumprir. Por quê? Porque na cabeça deles, eles entendiam que lendo a lei e praticando aquela lei, era que você realmente não pecaria. E Paulo vai demonstrar que não é pelo esforço do homem, é pelo Espírito Santo de Deus que é dado a cada nova criatura, ser uma nova criação. Então, isso não quer dizer, é só Jesus pela graça. Então, aí alguém aproveita e faz realmente o inverso, vai viver uma chamada graça barata. Tá? Então, Paulo vai colocar as coisas nos seus devidos lugares nessa carta. Ele está dizendo, não é porque eu não preciso observar a lei que eu não vou agir como uma nova criatura, porque o Espírito também tá? Porque senão é o que existe também nos dias de hoje, é o inverso. O inverso do legalismo é essa chamada graça barata, hipergraça, e não se consegue diferenciar quem serve a Deus, quem crente e quem não é. Tá? Na verdade, você olha, pensa que todo mundo é do mundo. Você diz, não, eu sou servo de Jesus. Você, entendeu? Então, esse cuidado Paulo tem nesta carta. Bem? Ele discorre muito bem sobre isso. Tá? E um outro ponto, amados, que também utilizado nessa carta, é que os legalistas, ou as pessoas muitas vezes que querem impor as suas regras, seja naquela época ou no dia de hoje, eles utilizam, até usei a expressão em latim, que é usada por vários, a chamada argumento ad hominem. O que é argumento ad hominem? Argumento ad hominem é o que eles faziam aqui. Ao invés de você discutir a materialidade, a matéria que está sendo exposto pelo apóstolo, você vai na vida do apóstolo tentar descredenciá-lo. Entendeu? Então, eles usaram disso. Percebe a sutileza? Eles pegam e vão na vida do apóstolo para dizer, não, ele nunca teve com Cristo, ele não era um dos 12, já que eles não podiam combater o argumento, ele usa o chamado argumento ad hominem. Tá? E a gente sabe que quem está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas passaram. Então, esse argumento é válido. Dizer, não, ele não só não teve com Cristo, como ele trucidou a chamada Igreja de Cristo. Isso é muito mal. Como é que vocês creem no que ele está falando? É um outro argumento. Tá? Eu sempre falo, assim, dou um exemplo. O pessoal mais antigo que estudava a Bíblia deve lembrar dessa Bíblia de estudo. Né? De vez em quando eu repito aqui, chamada Scofield. Tá? A Bíblia de estudo Scofield era a Bíblia usada por todo mundo nos anos 60, 70. Tá? Só que a vida pregressa do Scofield foi bem complicada, quando ele não era convertido a Jesus. Tá? Mas isso não se caracterizou, porque quando ele escreveu aquilo, ele já era nova criatura, nova família, profundo conhecedor da palavra de Deus. Tá? Não, nós não dizemos que concordamos com a teologia dele, principalmente escatologia. Eu
acho que ele era chamado de dispensacionalista, não há problema nenhum. Mas era uma pessoa transformada pelo Senhor. Né? Então, as pessoas querem combater e vão nessa linha de combater, de falar mal da pessoa, e não da nova criatura que ela é e do conteúdo que ela está apresentando. Tá? Então, isso era um outro ponto. Vamos adiantar, senão a gente não vai ficar... Outra coisa interessante, seguindo aqui nas aulas, Paulo do dia 23, Paulo ele defende como que ele recebeu este evangelho. Né? Isso vai exatamente corroborar aqui a questão que o irmão Hermélio levantou. Ele diz, olha, eu não recebi, né, de homem algum, nem por meio de homem algum, mas por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não recebeu esse evangelho, amados, de ninguém, não foi nem outro apóstolo que pregou o evangelho. Então, nós sabemos, desde Atos 9, como é que foi o encontro de Paulo com o Senhor Jesus, chamado dele, e ele recebeu esse evangelho diretamente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu outras vezes para ele, não relatados aqui em Atos, apenas relatados Paulo dizendo que o Senhor fez isso ou faria isso. Apareceria, falaria. Né? Poucas vezes aparece o Senhor falando com Paulo em Atos, mas acontece, por exemplo, quando ele termina todas as viagens e ele não sabe que vai para Roma, mas o Senhor diz, olha, não importa que como você testificou de mim em Jerusalém, você também testemunhe do meu nome em Roma. E seria de um modo que talvez Paulo soubesse antes, não sei se ele iria, né? Mas eu creio que ele estava preparado, porque o Senhor, quando chama, diz quanto que ele deve padecer no meu nome. Então, ele foi parar em Roma. Né? Então, isso aqui já te caracteriza. Por isso que vem esse trecho, esse versículo 8, que ele diz, olha, até nós mesmos, esse nós nunca sabemos, aqui a Bíblia não diz quem é que estava com Paulo, mas sempre ali os seus que o ajudavam, né? Lucas, Timóteo, Tito, Gaio, vários outros. Venha pregar a vocês outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja uma maldição, né? Uma maldição sobre aquele que sai mudando o evangelho de Deus e vai anunciar a eles, ali aos Gálatas, que eram todo mundo ali, ela recente na fé, de certa forma. Seja 1 ano, 10 anos, 5 anos, era algo novo naquela ocasião, mas se traz os dias presentes. Né? Você vai... Paulo não está lançando maldição sobre ele, tá? Não é no feitio dele. O que ele está dizendo é que isso aí claramente redunda em ser maldito. Redunda em ser maldito. Tá? Vai ser condenado. Condenação. Como Pedro escreve nas cartas deles também, aqueles que também deturpam o evangelho, que a gente viu na pregação passada, né? Ele diz, olha, condenação deste já está preparada. Transforma o evangelho do Senhor em licenciosidade, uma série de coisas, tá? E foram resgatados. Então, Pedro, quando vai falar, na sua segunda carta, capítulo 2, ele diz que aquelas pessoas foram resgatadas pelo Senhor e eram líderes, eram pastores que começaram a desviar o rebanho. Porque, irmão, na essência, aquela coisa bem simples que está em qualquer lugar do cristianismo, né? Em hinos, em frases, o evangelho é boa nova. Nova é notícia, né? Porque ninguém fala, trouxe novas para você. Estou trazendo uma notícia para você. Né? Então, você descaracterizar uma boa nova num fardo pesado, num negócio estranho, de boa não tem nada, é uma nova. Mas não é uma boa nova, não é o evangelho. E você está chamando de boa nova porque não é boa nova. Então, o evangelho é boa nova, né? São boas notícias. Agora, o homem, né, tem como, porque já foi feito pela fé, receber o presente de Deus, a graça de Deus. Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Seu filho. Ele mesmo fez a reconciliação do homem com ele, ou seja, o homem
é ali, vamos dizer, aquele alvo da bênção, e chega uma pessoa mudando, dizendo que é outra coisa. Agora, você pode crer ou você pode negar. Não é isso? Pode crer ou você pode resistir ao Espírito Santo, como foram aquelas pessoas do Sinédrio, quando Estevão estava expondo toda a história. Porque pessoas foram pagas para mentir sobre Estevão, e ele deu todo o testemunho. No final, ele foi morto, né? Apedrejado, morto. Mas ele não estava olhando para quem estava jogando pedra nele. Ele olhou para o alto e viu Jesus em pé. Aí foi que a coisa ficou mais... Porque ele falou, né? Não está só registrado que ele viu. Ele falou: eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aí eles gritaram, rasgaram roupas, aí, né? E ele pede para que Deus perdoe aquele pessoal, aí, dando chance, seja longânimo, que é um fruto do Espírito. Tá? Paciente, longânimo. Então, nós vimos o perigo do falso evangelho. A gente viu também, passando aqui para... Porque não vai dar para ver tudo, que o evangelho, ele provoca, amados, muitas coisas. No versículo 4, a palavra diz que o Senhor Jesus, ele se deu a si mesmo. Ou seja, não era obrigação, né? Ele se deu. E é interessante como a gente vê a questão da trindade, daquela eu e o Pai somos um, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aqui vai dizer o seguinte: não, foi o próprio Senhor Jesus que se deu. Você vê a plena harmonia entre pai e filho. O pai que deu, o filho se deu, não tem contrariedade de pai e filho. Né? Mas olha só, pelos nossos pecados. Então, a morte dele nos purifica de todo pecado. Mas não é só isso. A gente viu que é para livrar do presente século mal. Então, por mais. Tá? Não só você está livre do pecado. A carga do pecado não está sobre você. Mas você está sendo livre, por conta disso, do presente século mal. Esse século aqui era mal, má, tá? O período que a gente vive. Em algumas versões, mundo mal. Por quê, amados? Porque sobre este mundo mal cairá a ira de Deus. Então, quando Jesus morre por nós, paga os pecados, ele também nos livra da ira. Isso está em outras cartas. Ele nos livra da ira. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que a ira de Deus vem sobre. A palavra fala que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Tá? Segundo a vontade do nosso Pai. Então, é importante entender essa questão de, primeiro, não há possibilidade de relativizar o mundo, amados. O mundo é mau. Ponto. Aqui está dito, o mundo é mau. O sistema que está aí fora é mau. Quando o Senhor vem e resgata, ele quer uma geração de piedosos, principalmente como fala lá os pequenos profetas, uma geração de piedosos para servir o Senhor, que seja diferenciada, separada, santa. Está no mundo mau, mas não pertence a esse mundo mau, a esse sistema mundano. João, né, também vai dizer que o mundo todo jaz no maligno. Então, não tem relativização, não tem exceção. A gente vive aqui, mas a gente sabe que aqui é um mundo mal. Aqui é como se fosse um ambiente constantemente em guerra, bomba caindo, espiritualmente falando, mina, vai pisando, mina, se machuca dali, armadilhas. Né? Se a gente fosse trazer para situações concretas de guerra, de coisas desse tipo, é mais ou menos isso.
Mas no mundo espiritual, o Senhor está dizendo que o Senhor nos guarda do mal. E isso não impede, por Jesus ter falado, que a gente ore pedindo. Porque na própria oração do Senhor, o Senhor Jesus ensina, livra-nos do mal. Como é que a gente ora? Lá no finalzinho está dizendo que o Senhor nos livrar de mal. Não? Então, aconteceu algo com você? Aconteceu, era para ser pior. Era para ser pior. Muito pior. Tá? Então, a gente tem que entender, tá? Essas coisas. Tá? Teve uma frase que eu citei na segunda aula aqui, que o irmão Emélio, acho que anotou, e colocou no... Né? Que diz assim, ó, o evangelho não é uma mensagem de melhoria da vida secular, mas uma mensagem de libertação deste mundo perverso. Então, buscar em primeiro o reino de Deus. As demais coisas, que é o comer, beber, vestir, morar, são os que ele acrescentará. Então, tem muita gente também buscando o evangelho para a melhoria da vida secular aqui. Aqui não é levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui não é local de descanso. A Bíblia ela é toda harmonizada, tá? Ela é toda harmonizada, tá? Então, é algo importante. E passando um pouquinho mais para frente, da próxima aula, vocês observam que o apóstolo Paulo, ele não faz, aqui é o link que ia falar, o pastor Cleiton. Amém. Graças a Deus, irmãos. Só para assim, uma colaboração também, em relação a esse tema que o irmão está falando, eu entendo a Bíblia como se fosse quer dizer, não é que eu entendo, a Bíblia é assim, ela é um todo. Então, é muito importante que nós conheçamos toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que a gente tenha um conhecimento de todos os princípios contidos na palavra, tudo aquilo que foi ensinado desde o início. Então, uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias, e aí, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Satanás, o jogo dele é um jogo bem sutil, né? Ele é sutil, a Bíblia fala que ele tem as artimanhas, né? Tem a forma dos ataques dele não é direto. Em algumas vezes, sim, mas muitas vezes ele age de uma forma tão sutil que nós não percebemos. Então, o que você vê hoje nos nossos dias? O que está acontecendo hoje? Muitos cristãos não estão se apercebendo disso. O que tem sido ensinado e mostrado, né, por outros mestres por aí, tá, é que a Bíblia ela contém algumas inconsistências, e com isso você começa a provocar no leitor da palavra, no leitor da Bíblia, tá, alguma desconfiança. Ele começa já a ficar inseguro em relação àquilo que está escrito. E ele faz isso, essas pessoas usam, inclusive, as advertências que elas dão. Não, mas vocês têm que entender que lá no papiro, número D53, tá, letra, não sei o quê, quer dizer, a informação que é trazida não é esta, é outra. Então, você vê muita gente desclassificando a palavra, dizendo que há inconsistência nela. Então, a primeira coisa que o Satanás faz é tirar de nós a confiança plena na Bíblia, né? Segunda coisa, apaixonamento da palavra. Ou seja, olha, não há necessidade nenhuma de você entender o que aconteceu na Antiga Aliança, o importante agora é a Nova Aliança, o Novo Testamento. O Antigo Testamento você não precisa ler nem entender, porque o que importa é o que está a partir da Nova Aliança. Errado, como eu falei, a Bíblia é um todo. Então, agora, a primeira coisa que nós temos que entender é que
todos os princípios ensinados no Antigo Testamento, esses princípios são mantidos no Novo. Em nenhum momento Deus, digamos assim, terminou com isso. Pelo contrário, a próprio Jesus disse, eu vim cumprir o que está escrito. Tá? Eu vim cumprir a lei. Então, ele não está abolindo de maneira nenhuma os princípios contidos ali. Por exemplo, tá? Hoje a autoridade ela é questionada, mas, no entanto, se a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver que a autoridade delegada por Deus, tá? Ela era extremamente respeitada no passado. Tá? E você não vai ver os apóstolos questionando a questão da autoridade. Hoje nós questionamos. Tá? Você vê aqui no episódio de Ananias e Safira, por exemplo, tá? Uma cena dura. Né? E o que aconteceu ali, o casal morreu porque mentiu. Mas quem implementou, digamos assim, a disciplina foi Pedro. Então, ele pegou e implementou a disciplina ali. Então, a questão da disciplina dentro da igreja, tá? Hoje corre frouxo, quer dizer, você pode fazer o que quiser. E não é assim que a Bíblia ensina. A gente não pode fazer o que a gente quer, sabe? Mas isso vem lá de trás. Tá? Você pega, por exemplo, no exemplo anterior que eu falei, tá? No confronto que teve lá no Arraial israelita, quando eles desafiaram a autoridade de Moisés e de Arão, Datã, Coré e Abirão, né? Quando eles desafiaram, o chão se abriu. Né? O chão se abriu. Primeiro colocou à prova a questão da autoridade. Ó, traga aí as suas cajados, as suas varas, e aquela que florescer é aquela que Deus escolheu. É um homem que Deus escolheu. E a vara de Arão floresceu, inclusive fez parte dos itens da arca. Então, você vê, mas depois do evento, disciplina aplicada. O que aconteceu? O chão abriu, né? Os insurgentes, aqueles que desafiaram a Deus, foram engolidos pela terra. Então, a gente precisa entender o seguinte, existem princípios da Bíblia que eles não terminaram. Então, a disciplina, a questão do respeito à autoridade, a outra coisa tremendamente hoje questionada, a questão do culto a Deus. Você pode cultuar Deus de qualquer jeito. Não pode cultuar Deus de qualquer jeito. Porque Deus deu as instruções como é que o culto dele tem que acontecer. Está escrito. Aonde está isso? Você vai pegar o Antigo Testamento e você vai pegar o livro de Levítico, você vai pegar os outros livros do Pentateuco e você vai ver lá todas as instruções em relação ao culto. E isso vem para a nova aliança. Tá? Só que a forma, aí sim, aí que a coisa é diferente. A forma como isso acontece é de uma outra maneira. Mas o princípio, ele está estabelecido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com o que é ensinado por aí. Se não estiver batendo dentro de todo o contexto, porque hoje nós temos um monte de novidades. Né? A gente vai ver visões diferentes. Você vai ver pastores, você vai ver mestres, ensinadores, trazendo novidades. Mas a interpretação é essa daqui. Não, meu Deus do céu. A interpretação só tem uma, que é a interpretação que Deus deu. É aquela que a gente tem que seguir. Então, é isso que eu queria trazer aqui. E eu vejo Paulo batendo de frente, porque naquela época, para encerrar, ao contrário do que nós imaginamos, tá? Era tão difícil quanto a nossa hoje, porque lá também eles tinham toda aquela tendência helênica, né, em cima dele, aquelas filosofias bravas que tinham, o gnosticismo, né? Aí vieram os judaizantes também para cooperar. Então, um balaio de gato terrível, tá? E confundir a igreja. Aí Paulo fazia que, gente, preste atenção, o princípio é esse aqui, vocês não podem sair desse princípio. Tá? Por mais tentador que seja, você ser tentado, poxa, faz sentido o que aquele camarada está falando. Porque tudo que os outros falam faz sentido. E aí o problema. Ou a gente fica com os princípios estabelecidos, tá? Vira essa confusão, essa Babilônia para você. Amém? Amém? Só para exatamente o pastor Cleiton. Isso que ele falou aqui que aconteceu como todo, e aí eu, na hora, eu lembrei, fui lá conferir, você vai pegar o livro de Judas, que é o livro que antecede o Apocalipse, só tem um capítulo,
E no versículo 11 vai falar de 3 personagens, quer dizer, um Novo Testamento, tudo bonitinho, mas vai falar de 3 personagens, na seguinte ordem, falando negativamente, são chamados pela teologia de mestres apóstatas, Caim, Balaão e Corá, exatamente, esses 3. Aí você está lendo o Novo Testamento. Judas escreveu sobre Caim, dizendo um qualificativo sobre ele. Adjetivo sobre Caim, também tortuoso dele, sobre Balaão e sobre Corá. Aí eu pergunto, se você lê o Novo Testamento, não sou da Nova Aliança, aí como é que você vai saber o que ele quer dizer se você não sabe nem quem é Caim? Só sabe se não Caim matou Abel. Isso aí a torcida do Flamengo e do Corinthians sabe. O que aconteceu com Caim? Que caminho tortuoso é esse? Que prêmio de Balaão é esse que ele está falando? Se você nunca leu Números 22, 23, 24. A contradição de Corá é essa. É isso? Não, só para... Obrigado, tá? Então está lá no 11 de Judas. Tá? E como em toda a Bíblia. Então você tem que ir lá e saber quem é. Ou de preferência, ler toda a Bíblia. Tá? Amém. Um outro detalhe, amados, aqui interessante, que está nessas lições aqui, a gente já viu, é quando Paulo diz o seguinte, ele começa a defender a si mesmo, né, mostrando o que ele era no passado, mas no versículo 15 do capítulo 1, nós vamos repetir, porque é uma revisão, ele vai dizer o seguinte, ó, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Não é? Só a questão do aprove, né, amados? Porque as pessoas ficam, às vezes, questionando. Essa palavra aprove, a Igreja Tijuca já sabe conjugar o verbo completo em todos os tempos. A gente estuda isso. Né? Aprove é quando foi da vontade. Seu livre critério. Então, não tem porquê. Porque tem aquela coisa. Por que o Senhor não chamou a Paulo antes daquela perseguição atroz? Não é? Por que ele não chamou? Paulo dá a resposta, porque ele chamou quando foi da vontade dele, ele não dá conta para ninguém. Ponto. Ah, não estou satisfeito. Bom, quando aprove a Deus. Quando aprove a Deus. Quando foi da vontade de Deus chamar Paulo, você acha que Deus está errado? Né? Espera até morrer, depois vai discutir com ele. Foi chamado Paulo antes. Então, esse aprove é quando foi a vontade de Deus que funcionava. Bem? Isso é importante, porque é usado aqui. Paulo entendeu muito bem isso. Ele não ficou revoltado. Ele entendeu que aquilo aconteceu depois de ele ter feito tudo aquilo, porque era o momento que Deus tinha. Era aquilo. Quando aprove dele. Bom. Mais uma vez usado isso. E outro ponto aqui interessante, ele vai usar aquela famosa chamada de atenção de outro apóstolo, para mostrar sua autoridade. Porque se ele não tivesse autoridade, com esse papo de que ele não foi dos 12, será que ele podia chamar a atenção de Pedro? Né? E ele diz aqui na carta, não por vontade própria, porque foi assim, vamos dizer, não para aparecer, mas por uma necessidade, para defender a sua autoridade apostólica, né? Que lá em Antioquia, ele foi obrigado a chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava comendo com outros, junto com os gentios, e quando foi chegando um grupo da parte de Tiago, meu irmão do Senhor de Jerusalém, eles começaram a se afastar, e até Barnabé se deixou levar por isso. Então, Paulo, mais uma vez, mostra para os Gálatas a autoridade apostólica dele, que ele chamou a atenção de Pedro, de Barnabé e dos outros, e todos ficaram quietos. Por quê? Porque todos reconheceram Pedro. E não eram para temer, tá? Porque o evangelho é para judeus e gentios. Acabou essa separação. Tá? Acabou essa
essa separação. Tá? Então, ele é nesse capítulo 2 que ele vai dizer esse famoso versículo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, ele sabia da sua limitação também quando estava nessa guerra. Sabia que a própria carne é um grande inimigo dele. Né? Mas ele diz o seguinte: olha, a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo com fé em Cristo. Eu justo é justificado, né? Pela fé. Pela fé. Ele crucificava a carne, ele sabia dessa luta. Tá? Ele não aniquilava a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça vem da lei, para que teve a morte de Cristo? Então, olha, se o próprio Paulo falou isso, mais nós, né? Se o próprio apóstolo Paulo, que mortificava de fato as obras da carne, que naqueles textos que o pastor Cleiton já pregou, ele mesmo, né? Como um atleta, como um boxeador, ele esmurrava a si mesmo, para não dar, vamos dizer, vazão às obras da carne, porque se você viver de acordo com a carne, você colherá corrupção, a morte. Mas se for segundo o Espírito, a vida eterna. É? Então ele falou: olha, como é que você consegue viver assim, Paulo? Vive pela fé em Cristo. É diferente, todo dia a gente está ali aos pés do Senhor. Né? Então ele é outro ponto importante. Ele também vai dizer, amados, que Paulo era firme nas suas posições. Ele vai dizer que ele não abriu mão. Quando Tito esteve com ele, e ele esteve em Jerusalém, Tito era grego. E Tito não era circuncidado. Estava lá em Jerusalém com ele. Então ele fala que não cedeu nem por uma hora a qualquer tipo de pressão, ou cederia nem por uma hora para que Tito fosse circuncidado por estar ali em Jerusalém junto com ele. Tá? Claro que ele não foi ao templo, o Tito respeitava lá que o templo estava de pé, só no ano 70 que ia ser destruído. Tá? E aí nós trouxemos que alguém poderia perguntar: pô, mas Timóteo, ele circuncidou, né? Aí nós esclarecemos por que ele circuncidou Timóteo e não circuncidou a Tito. Porque Timóteo tinha mãe judia. Então, para evitar ficar levando discussões, assembleias, não sei o quê, a mãe mas o pai não é, ele circuncidou por essa razão. Tito não, pai e mãe, tinha nada a ver com o judaísmo, então não cedeu nem por uma hora, que é uma expressão de dizer: nós não cedemos. É uma forma de dizer que não cedemos, não faz sentido. Tá? Falamos isso. Também é importante lembrar dessa questão, que é o quê? Aquilo que também o pastor Cleiton falou, é você manter a posição. Não sair da palavra, dos princípios que estão na palavra. Vem o que vier de novidade, de situações conflitantes. Né? Lembram que na última aula nós falamos que os judaizantes, eles gostavam da circuncisão porque tinham 2 motivos. Um desses motivos era o certo conforto que eles tinham em termos de perseguição. Eles agradavam os judeus e também agradavam, de certa forma, o Império Romano. Isso aí Paulo não tinha. Paulo, nesse caso, foi como Pedro, igual a Atos capítulo 4, em que ele respeitava todas as autoridades, mas, com relação a deixar de falar da palavra de Deus, ele falou que não podia, porque foi uma ordem direta do Senhor. Com relação a qualquer outra coisa, ele falou: tudo bem, mas não podemos deixar de falar, temos visto, ouvido, foi ordem direta do nosso Senhor. Tá? Um pouquinho mais para frente, que eu estou vendo aqui, que os irmãos lembram que ele traz o caso de Abraão, né? Ele faz que Abraão foi totalmente pela fé. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, a promessa está lá em Gênesis, né? Sejam benditos todas as famílias da terra, os crentes.
aqueles que creem conforme o crente Abraão. Tá? Os que estão debaixo da lei, eles estão sob maldição, que está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Mais uma vez ele vai dizer: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Não tem jeito. Não tem jeito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele diz essas coisas que está escrito, é tudo coisa lá do Antigo Testamento. O pastor Cleiton falou. Tudo lá, Deuteronômio e tal. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não pode dormir, passar a noite lá. Tem que tirar do madeiro tudo que acontece com Jesus. Então, ele se fez maldição por nós para que a gente não passe pela maldição. Tá? Então, essas coisas todas estão... E Paulo está dando aqui uma aula desse assunto. Tá? Vai falar também da questão do herdeiro, do menino, e vai dizer que a lei... Aí ele vai dizer o seguinte: olha, não é que eu estou rasgando a lei, não é isso. Mas não é a lei que salva. A lei foi abolida no sentido de não é por meio dela que se salva, e não as coisas que estão escritas foram apagadas. Tá? Ela serviu como tutor. E aí tem uma série também de interpretações. Muitos entendem até... Porque o mundo era aquela anarquia, a quantidade de deuses que existia. A lei, ela acabava segurando o homem dentro de uma regra. E a lei do Senhor é perfeita. Vamos dar no Salmo 19, o homem que não cumpre, o problema está no homem. Né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você vai no Salmo 19, tem uma série de sequências de, vamos dizer, elogios à lei do Senhor. Né? Fala assim, ela é perfeita. Mas ela serviu até o momento em que chegou a plenitude dos tempos. A gente até viu, eu não sei onde eu anotei, a gente até viu que existia um festival exatamente chamado Liberalia, festival romano, tá? Porque na cultura judaica e grega, as datas de você passar de um rapaz e ganhar autonomia era fixa, mas na romana não. E Paulo usa o exemplo romano, era quando o pai determinava. Era quando o pai determinava, diferente da judia e da grega. Até hoje, o judeu tem a festividade para os meninos. Mitzvah, coisa assim. Mitzvah. Aquele garotinho está dizendo: pai, de agora em diante, tudo que eu aprendi, eu sou responsável por observar. Agora o senhor pode não ser um tutor. Tá? Mas no romano é quando o pai dizia. Então, para fazer que tipo de apontamento para Cristo? Quando foi na plenitude dos tempos, o pai enviou o filho Jesus. E isso liberta o homem da lei. Agora você pode passar para cá e andar em segundo. Tá? Lembra que nós falamos isso? Então, existia uma festa chamada Liberália anualmente, no dia 17 de março, todos os anos. Tá? E os meninos, interessante, na cultura romana, os meninos, já homens, eles pegavam a bola, tinha bola, e as meninas boneca, e ofereciam a deusa Cibele, ou outros deuses pagãos. Né? Isso na cultura romana. Era como se eles estivessem dizendo: agora eu sou livre, agora eu sou um homem. Né? Então, Paulo usa esse ensinamento para dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Enviou para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção. Né? E aí nós falamos da beleza que nós somos adotados, mas antes de sermos adotados, nós somos remidos. Você é comprado no mercado de escravos, você é liberto ali, aí você não fica solto com a deriva por aí. Deus te chama para fazer parte da família dele e ainda diz que você tem uma herança, porque você passa a ser co-herdeiro com Cristo. Aí, né? Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo. Né? Ele te libertou da escravidão,
ele te chama para a família dele, ele não te liberta para você fazer o que você quiser, mas ele te liberta do jugo que vai te levar para a maldição, para a morte, e agora te adota, se você quiser, claro, se você não quiser ser adotado, você rejeita. Você está nessa família, e se você permanecer nessa família, gente, você será também herdeiro com Cristo, herdeiro de todas as coisas. Bem? Por isso que lá em Hebreus, Jesus, né, o escritor diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele tinha tudo para se envergonhar, não tinha? Qualquer um de nós tinha vergonha de nos chamar irmãos, sendo o próprio Deus. Mas ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Fala. Nesse processo, nessas etapas que o senhor acabou de citar, e ver se eu estou certo no meu raciocínio. O Senhor nos liberta e nos chama para fazer parte da sua família. Mas o Senhor evidenciou aí que, se nós fizermos, né? Se eu não fizer, é como se eu estivesse retornando para a vida anterior de pecado, que de erro, porque eu escolhi continuar na vida errada, na minha vida de pecado, e vou assumir as consequências, né? E perco toda a recompensa que o Senhor tem prometido para nós. Sim, sim. Né? Tem essa linha e tem a seguinte linha. Deus, quando o seu filho morre, ele morre por todos os homens. Então, todos os homens, potencialmente, estão livres, mas não efetivamente. O que quer dizer potencial? É algo não efetivado ainda, é só potencial. Falta você dar crédito. Se você der crédito à pregação, você se torna livre. Tá? Vê se você entendeu. Entendi. Tá? Existe um conceito, já são 10 horas, é simples. Na física, chamada energia potencial e energia cinética. Mas não é complicado, não. O que é que eu quero dizer? Ó, aqui o culto faz conta que é o solo. E aqui é uma montanha. E aqui tem a Bíblia é um carro. Tá bom? A Bíblia é um carro. Se empurrar esse carro, ele vai começar a descer até bater aqui. Certo? Esse carro parado aqui, ele tem uma energia, vamos dizer assim, de 100 unidades. Já, vamos falar 100 unidades de energia, mas ele está parado. É potencial. Ele tem que descer. Se ele quiser descer, ele deixa, essa energia que era potencial começa a se dissipar e a cinética, que tem a ver com a velocidade, começa a aumentar. Até o dia que ele parar. Então, é mais ou menos isso. Em potencial, Deus está guardando todo mundo, porque o filho já morreu. Então, potencialmente, a salvação está para você. Todo o seu livre, né? Falta você não rejeitar o apelo do Espírito. Aí você se movimenta. Aí a energia que você tem parado, ela agora se transforma em movimento. Agora você passa a andar em novidade de vida. Um exemplozinho simples, eu acho que deu para... Perfeito. Tá? Sim. Porque a pessoa pode dizer, o carro está com energia quando está andando. Ele tem a mesma energia parada também. Só que é potencial. Só precisa colocar em evidência. Pois é. Entendeu? Quando ele está andando, a potencial vai diminuindo e a cinética vai aumentando. Mas a quantidade de energia é a mesma. Onde é que a gente vai aplicar a nossa energia? Né? Para a gente terminar, 10:03, a gente falou de obras da carne e obras do Espírito. É sempre importante. Nós não vamos repetir todas, mas a gente vai apenas dizer aquilo que foi enfatizado. Que obras da carne, ela tem iniciativa humana. Obras da carne é o homem que faz. É tudo, né? A gente viu lá, prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, violações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, clodonarias. E mais, Paulo vai dizer o quê? E outras coisas semelhantes a esta. Então, o que significa isso? Ela é incompleta e ela nunca vai te satisfazer. Agora, o fruto do Espírito, ele é. E são 9, né? Virtudes. Por quê? Porque ele é pleno, ele satisfaz plenamente. Tá? Obras da carne não tem fim. Você pode fazer, só que o homem não se satisfaz nunca. Ele fica procurando milhões de coisas para satisfazer a sua alma, e não vai satisfazer. Mas o fruto do Espírito ele já satisfaz. É Jesus Cristo. O fruto do Espírito é Jesus Cristo.
E nós temos que parecer com Jesus Cristo. Não é esse o desejo do Senhor? Lá em Romanos 8, que fala que o Pai quer que nós sejamos a imagem do seu Filho. Vai nos aperfeiçoando nesse sentido. Né? A imagem do seu Filho. Então, o fruto do Espírito é Jesus. E até o caso do nascimento dele no ser humano, como foi Maria, agraciada, ou seja, se ela é agraciada, é porque ela precisava do favor de Deus. Né? Ela não é isso que o romanismo diz. Senão ela não precisava do favor de Deus. Era mérito. Por mérito você foi escolhido. Não foi por mérito, não. Você foi agraciado. Foi favor de Deus. Quem gerou Jesus? O físico, biológico? O Espírito. Assim é também espiritualmente. Quem é que gera Jesus em nós? O Espírito. Quando o Espírito vem, o trabalho dele todo vai ser fazer a gente se parecer com Jesus. Entendeu? É como se nós estivéssemos grávidos. Tá? Lá foi biológico. Mas a analogia é uma pessoa agraciada, recebeu a graça, ela podia expulsar o anjo, né? Pô, Gabriel, sai fora aí. Mas ela não, recebeu a graça. Quem foi gerado? Jesus Cristo. Em nós é a mesma coisa. Cremos na pregação, a fé vem pelo ouvir, o Espírito vem e Jesus vai ser gerado. As características de Cristo vai ser gerado em nós. Tem que ser gerado em nós ao longo do tempo. Né? Afinal de contas, nós somos corpos e Deus. Tá? Amém, amados? Acho que de maneira resumida, a carta fala sobre isso. Tá? Não confundirmos graça com graça barata. Isso Paulo combate claramente. Porque se a gente anda no Espírito, a gente vai ter que produzir fruto do Espírito. Né? E detalhes, né? Mais detalhes. A playlist está lá no canal. É só a gente isso. no frequência. Todas as aulas, acho que 12 ou 13, está lá no canal, tá? Da gente, desde a primeira até a última, tá? Vamos ficar de pé para orar, agradecendo ao Senhor. Foi bom, foi trazido, vocês comentaram, pastor Cleiton, Nélio. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o teu nome, pedimos a Deus que nos dê um intervalo abençoado, que o Senhor já prepare os nossos corações para recebermos, ó Deus, a tua santa palavra, que será trazida em alguns minutos, tudo para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amados. Temos um intervalo.